Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, normalmente, quando nós falamos sobre as pessoas que traíram Cristo Jesus, normalmente a gente vai para um ponto único que é Judas traiu Jesus. Né? Tanto, inclusive, essa palavra é muito usada pejorativamente, né? Como um adjetivo, né? Para falar Judas, ou seja, traidor ou coisa parecida. Assim como no dicionário, por exemplo, a palavra fariseu significa uma pessoa fingida, né? Dissimulada. Né? No nosso dicionário português você vai encontrar lá fariseu como esse adjetivo. Então, Judas é usado, como eu disse, já como um adjetivo pejorativo, né? Porque a gente diz assim, olha, Jesus foi traído por Judas. Mas assim, Pedro também traiu Jesus. Isso foi predito, né? Você vai me negar 3 vezes, ou seja, isso é uma traição. Pedro também traiu. E muitos outros. Agora, partindo do ponto de vista dessa traição, cada um com seu propósito de traição, e aí eu vou voltar aqui em Judas novamente, Judas, por exemplo, eu tenho uma concepção um pouco diferente disso, porque eu acho que Judas tinha que cumprir esse papel, fica claro isso, ele tinha que cumprir esse papel, tanto é que isso é predito, Cristo diz, olha, dentre vós irá me trair aqui, então não é uma coisa, então é uma coisa programada, e a pessoa que deveria fazer, este falando de questões extremamente poderosas e espirituais, né? Então, ou seja, ele já sabia, Cristo já sabia que a pessoa ia executar porque assim deveria ser. Então, eu acredito que ele tinha que cumprir esse papel e que muitas das vezes nós injustiçamos isso por questões de observação de contexto e coisas parecidas. Né? Mas Cristo ele não foi traído apenas por Judas ou qualquer outra coisa. Né? Como eu disse, Pedro também o traiu e muitos outros. Aliás, ele tinha milhares de pessoas o seguindo. Eu não saberia dizer quantos são, até por questões daquela. Eu não sei se também há que o texto seja hiperbólico aqui, né? Ou seja, maximizando a quantidade de pessoas. Mas aqui no texto, por exemplo, em João, fala que tinha uns 5.000 pessoas seguindo Cristo e essas pessoas todas tinham interesses, como nós somos seres humanos, somos todos falhos, nós também seguimos por interesse e essas pessoas seguiam Cristo por interesse também, muitos para aplacar a sua fome, a pobreza. Vocês sabem, aquela região é uma região desértica, não é como você rodar hoje por alguns lugares e encontrar alimentação fácil. Né? A alimentação desse povo não era tão rica em frutas e legumes e tal, porque é uma região do deserto e isso tem muito pouco. Então, frutas que eles têm no deserto até hoje, né, são as frutas secas, né? E é muito mais complexo. Então essas pessoas também tinham seus problemas, suas dificuldades e seus interesses. E partindo do ponto desses interesses, essas pessoas seguiam Jesus até onde seus interesses iam, né? E chegou um momento, eu vou ler aqui, né, essa passagem, para a gente conversar um pouco mais sobre essa questão do interesse das pessoas e dessa traição. Né? Então, eu estou com a Bíblia aqui do lado, mas eu vou ler aqui no, na Bíblia online, eu vou ler aqui, eu acho um pouco mais fácil, inclusive. Então, vamos lá. Diz aqui, no primeiro verso já diz aqui, é João 6, tá? João 6, e assim, depois disto,
partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos, né? Um interesse, as pessoas também tinham seus interesses, né? E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanto? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele local. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Ou seja, quase 5.000 homens. Aqui, quando está falando homens, está falando de homens mesmo, né? Como nós falamos no coletivo e falando de homens e mulheres. Não, aqui está falando de homens mesmo. 5.000 homens. As mulheres, lamentavelmente, não eram contabilizadas, então é provável que tivesse no mínimo 5.000 pessoas, né? É uma probabilidade. Eu até disse que poderia ser um número assim, hiperbólico, né? Ou seja, no sentido de que as pessoas tenham exagerado na quantidade, mas vamos seguir o texto e colocar aqui que pelo menos 5.000 pessoas estavam ali, tá? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então era muito importante uma outra informação. Era muito importante, inclusive, para os povos daquela região, não só ali onde a gente acha que é Israel, mas toda aquela região do Oriente Próximo ali, do Oriente Médio, que nada se perdesse. A comida era uma coisa muito importante, importantíssimo, diga-se de passagem. Para não ser muito aprofundar nessa questão, o próprio Rodrigo Silva, ele tem um vídeo em que ele fala dessa questão da importância, além de outros podcasts que ele falou aí, ele fala dessa questão da importância. Só para que vocês tenham uma base melhor e maior, mas é isso, a comida era uma coisa muito importante e nada poderia ser desperdiçado, né? Então, Cristo pede para que recolha, para que nada se perca, de tão importante que era a comida, né? E rara, inclusive, também. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, as pessoas estavam lá, como eu disse, pelo seu interesse, elas tinham um interesse, e ali muitos deles eram de aplacar a fome, né? Saciar a fome, porque as pessoas não viviam bem, assim como hoje, no passado também as pessoas passavam fome, talvez uma situação um pouco pior, né? E observem que Jesus estava aos cuidados dessas pessoas. Hoje, as pessoas que dizem serem representantes de Deus na Terra,
até porque Deus não instituiu nenhum representante, mas essas pessoas dizem que as pessoas têm que passar fome, que a pessoa tem obrigação bíblica de passar fome, né? Quando na realidade Cristo prova ao contrário, que as pessoas devem ter a obrigação bíblica de não passar fome, porque Jesus se preocupou com a fome dessas pessoas. Então, ou seja, o objetivo de Jesus não é deixar com que as pessoas passem fome, passem dificuldades, passem necessidades. Tanto é que Jesus, para dar o exemplo para os mais poderosos, aqueles que tinham bens e dinheiro, que essas pessoas cuidassem dos mais pobres, como é um mandamento judaico, né? Não é só os 10 mandamentos que a gente conhece, não, são 600 e tantos mandamentos, e não deixar as pessoas passarem fome e necessidade é um desses preceitos dos judeus, não deixar com que as pessoas passem dificuldades, nem um estrangeiro, nem a viúva, nem o necessitado. Ou seja, o dízimo era para isso, e a obrigação das pessoas não deixarem com que as outras passem dificuldades. Mas os pretensos ou os pseudos representantes de Deus na atualidade acham que as pessoas devem passar fome e que essa necessidade é uma culpa exclusiva das pessoas e coisas parecidas, enquanto Jesus fazia ao contrário. Então hoje nós temos um Jesus pregado nas igrejas, um Jesus que ele não existe na realidade, e ele não condiz com o verdadeiro Jesus que veio há mais de 2000 anos atrás e deu exemplos de como tratar as pessoas, os necessitados, os mais pobres, os mais carentes, os mais frágeis, né? Alguns acham que os mais frágeis devem ser explorados até a morte pelos mais fortes, né? E Jesus mostra o contrário. Então, com base nessas necessidades, esses desejos e essas vontades, essas pessoas seguiam Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus foi traído por todas essas pessoas. Todas essas pessoas traíram Jesus. Esses 5.000 que estavam sentados lá, talvez muitos outros que foram espalhados por ele, as pessoas continuam traindo Jesus, né? Continuam. As pessoas estão andando a passos largos traindo Jesus, porque é da natureza do ser humano ser covarde, ser calhorda e ser enganador. Em sânscrito existe uma palavra que para esse tipo de propensão do ser humano, que é do ser humano mesmo, chama-se vipralípsia. Esse vipralípsia que significa a nossa propensão, não tem é uma definição, ou seja, é a propensão do ser humano a enganar. Então, o ser humano tem essa propensão, vipralípsia. Então, com essa propensão de enganar, de enrolar, o ser humano vai caminhando, correndo mesmo em alta velocidade no campo das traições. Jesus foi traído por aqueles 5.000, porque quando Jesus foi pego, quando Jesus foi sequestrado pelos os políticos e os religiosos, tá? É uma dupla infalível e lamentável, políticos e religiosos. Então essa dupla se juntou, né? Esses dois grupos se juntaram e perseguiram Jesus. Os religiosos invejosos insuflaram os políticos, e os políticos foram até Jesus e o capturaram ali sobre a égide dos religiosos e mataram Jesus, né? Logicamente, também a gente sabe isso deveria acontecer, mas a história prova quão calhordas são os dois grupos. Se juntaram contra Jesus, o prenderam, fizeram tudo que podiam fazer, com todo o grau de violência que eles puderam aplicar, todo o grau de violência que eles puderam aplicar, eles fizeram. Então, com base no que a gente assistiu naquele filme, quem assistiu aquele filme do Mel Gibson sabe quão violento aquilo foi, e eu também acredito que seja dali para pior,
até porque aquelas pessoas eram violentas, eles tinham um grau de violência para aplicar as penas que era descomunal. Então, eram pessoas basicamente bárbaras no que tange a questão da violência contra o outro. Então, Jesus foi traído pelos 5.000, foi traído pelos os rabinos, foi traído por discípulos, foi traído por muitas pessoas. Essas pessoas o traíram e o abandonaram. E assim fazem os de hoje, né? Nós temos aí casos de políticos que estão sendo adorados como se fossem alguma espécie de deus ou semideus, e mesmo dentro dos templos, quando essa pessoa chega ou esses grupos chegam, esquecem que ali é um templo, a casa de Deus, e que a pessoa mais importante, ou o ser mais importante, né, é Deus. E no caso dos cristãos, Jesus, porque Jesus seria a própria personalidade de Deus. Né? E eles esquecem disso e começam a adorar seres humanos. Então, ou seja, mais uma vez Jesus sendo traído, e agora por alguns milhões, né? Jesus traído o tempo todo. E todas essas coisas, elas serão cobradas. Os próprios religiosos sabem disso,